resumidamente, a gente elenca 3 principais pontos para a pessoa saber se ela tem condição, e tem gente que não tem, né, Kalel, condições de psicológico ou de características pessoais para investir em um perfil que a oscilação da cota acontece. Você me deu um exemplo legal falando sobre isso, de tipo, eu não vou... por exemplo, uma pessoa que acompanha todo dia, aí num dia caiu, a pessoa se desespera, isso é um sinal de que ela não tem esse apetite, Quem tem um perfil mais ansioso, né, que, enfim, lidar com incerteza, não só investimentos, mas incerteza na vida. Tem gente que quer saber, final de semana, o que ela vai fazer, ela precisa se programar, que aquilo dá o conforto, a paz para ela, né? Ela dorme bem assim, ela precisa saber. Tem gente que já, a rotina, saber exatamente o que vai acontecer, na vida pessoal, né? Aquilo já é uma angústia muito grande, né? Ao contrário. Então ela gosta de deixar as coisas acontecerem e tal. Isso seria uma característica bem fácil da gente identificar, o seguinte: essa pessoa precisa de muita previsão, que tudo precisa estar certinho, que uma coisa fora do lugar incomoda. Provavelmente ela não vai aceitar na vida financeira um perfil arrojado simplesmente pela oscilação, não é porque tem o risco de perder o dinheiro, mas é o perfil dela, a característica dela. Se ela todo dia ela quer entrar na conta dela corrente e olhar lá se o dinheiro dela está lá, porque isso é uma notícia, ela acha que tem gente que está hoje em dia um pouco mais desesperado, né? A gente tem visto algumas notícias que acham, está sendo notícia de algumas instituições financeiras, algumas empresas com problema, e ela acha que aquilo pode afetar a conta corrente dela. Então, se você tem essa cara de olhar todo dia, ou 2, 3 vezes por semana, você também não tende a ir para um perfil que oscila mais, você vai ficar preocupado, tenso, você não vai gerar ficar tenso. Isso vai gerar uma ansiedade. Então, quem lidar com mais tranquilidade com essas, na sua vida pessoal... Com as surpresas da vida. Não tem problema, né? Então, essa é a primeira avaliação que a pessoa tem que fazer, o seu perfil pessoal. Consigo lidar com as oscilações, com as surpresas da vida ou não? Eu preciso de tudo muito bem programado. E outra coisa é o seguinte: se você tem idade... Vamos ver, quem está com 65 anos, na hora de aposentar, decidir se vai ou não aposentar, em tese, essa pessoa já deveria ter formado a renda dela, né, ao longo da vida. Vamos botar um pouquinho menos? Assim, tipo, por exemplo, a pessoa, não 65, mas o cara tem 60. Ele ainda está contribuindo, falta 5 anos para ele se aposentar. Ele não vai correr risco com o patrimônio dele? Porque entra o que você falou. Pode, né? Isso é muito pessoal, mas eu digo assim, é uma regra assim, para a pessoa considerar. Ela já deveria ter formado o patrimônio dela, deveria, né? Sim. Pode não ter acontecido. Para aposentar, para ter a reserva que ela necessita. Então, se ela já formou, para que expor, né, aquela renda? Porque um ano, acontece, né? Se você está num ativo de risco, se sai a pandemia, né, naquele ano que a pessoa vai aposentar, naquele ano provavelmente, não é que o investimento dela não vai dar certo mais, mas naquele ano a marcação de preço daqueles ativos de mais risco, eles vão estar marcando ali aquele cenário. E a pessoa está na época de receber renda e vai já receber uma renda eventualmente um pouco menor. Eu acho que a gente pode dizer assim, a gente já falou disso aqui, que a hora de correr o risco é quando você tem mais tempo para acumular o seu recurso. Então, se você é novo, você ainda tem muito tempo de trabalho pela frente, você pode correr um certo risco. Se você perder um pouco, você tem tempo para recuperar. Agora, se eu não tenho mais tanto tempo para recuperar, para que eu vou correr o risco? É basicamente essa a análise. Então, a idade é um ponto importante na hora de definir o perfil de investimento também. Com certeza. E o terceiro ponto? E o terceiro, eu diria, tem um pouco a ver com as questões pessoais, mas eu vou dar um foco um pouco maior. Vamos supor que você você é funcionário, vou dar um exemplo de funcionário, porque aqui Brasil, a gente está em Brasília, né? Aqui isso é cultural. Aqui tem bastante funcionário público. Então, a renda daquela pessoa, né, em situações normais de pressão, é definida e ela tem uma previsibilidade enorme para saber como é que ela faz o planejamento financeiro dela. Aquela renda ali é dada como certa. Então, assim, ela pode, nos investimentos, se arriscar mais, porque ela tem um porto seguro aqui, com um horizonte muito longo, que ela pode se programar. Se ela vai comprar imóvel, ela sabe que pode contar com essa renda. Com dinheiro. Quem está na iniciativa privada, eventualmente está suscetível às incertezas aí
da iniciativa privada. Você pode ser demitido. Assim, pode acontecer. Você pode ser demitido, que é isso que a gente está querendo dizer. Então, assim, em tese, se você não formou uma grande reserva, né, você está ainda começando sua carreira, você também não formou uma grande reserva, você está na iniciativa privada, mas é uma característica pessoal também, mas é uma dica. Enfim, seja um pouco mais prudente, pelo menos com a parcela daquele seu recurso, porque eventualmente você pode precisar dele e a gente aí entra o que a gente fala muito, que a Catarina falou muito disso aqui, que é reserva de emergência e toda aquela. Aí já entra na questão de educação financeira, que tem muito conteúdo aqui.